Palavra de Deus para nós, umas lições do Salmo 90, no verso 12, olha aqui que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler todos juntos, irmão? Você pode ler comigo aqui no telão? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pai, eu coloco essa palavra diante do Senhor. Eu não lhe peço que o Senhor abençoe, porque a tua palavra já é abençoada. Se nós parássemos aqui agora apenas para meditar neste versículo, já ganhamos o nosso dia. Mas eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fale conosco, abençoe a tua amada igreja. Eita, Deus, que eu venha me exaltar, mas que eu seja cada vez mais, Senhor, usado pelo Senhor, ó Deus, na humildade, e que eu não venha atrapalhar essa ministração. Tome em tuas mãos a minha vida e os ouvidos que ouvirão essa palavra. E nós damos total liberdade ao Senhor Espírito Santo para falar conosco aqui. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar nesse lugar, pois esse lugar é consagrado ao Senhor, Ele é santo. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, quando a gente está lendo um salmo, a gente pensa logo em Davi, né? A gente fala, vamos ler o salmo tal, a gente é salmo de Davi. Mas esse salmo aqui, ele é salmo de Moisés. Moisés também escreveu o salmo. E esse salmo, querido, ele foi escrito por Moisés. E quando se fala acerca de salmo, você precisa pesquisar um pouco mais, porque nem todos os salmos são salmos de Davi. Portanto, essa palavra foi escrita por esse homem. E ele nos traz muitas lições para a nossa vida. Esse versículo nos traz muitas lições. É o que eu falei, se nós parássemos aqui apenas para pensar no que Moisés escreveu, movido pelo Espírito Santo, obviamente, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Se a gente parar por aqui e colocar isso em prática e começar a pensar, fazer um diagnóstico da nossa vida, nós já seremos ricamente abençoados. Ele nos traz muitas lições, irmãos, e muitas vezes a nossa vida ela funciona em ciclos. Eu estava uma vez estudando acerca da Jocum, e a Jocum ela tem esse lema, esse slogan, podemos dizer assim, né? Nós podemos pensar em 3 ciclos, os ciclos, os 3 S's, que são os ciclos, os círculos e o circuito. São os 3 C's que a Jocum ela usa. E ciclo, irmãos, tem a ver muito com o tempo. É um ciclo de vida, é um ciclo, é o tempo da vida que nós passamos. E circuito tem muito a ver com relacionamento. Tem a ver com relacionamento. Então, queridos, eu olho para a vida de Moisés. Esse homem ele teve 3 ciclos fundamentais na sua vida. Você que é estudante da Bíblia, né? E se você não é estudante, eu já faço aqui um desafio a você. Venha estudar a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Tá, irmãos? Todo domingo, 9h30 da manhã. Então, os seus primeiros 40 anos culminou em uma vida de tragédia. Os 40 primeiros anos na vida de Moisés, quando ele mata um egípcio e ele foge. Foi um período terrível na vida dele, e com isso ele se torna agora um fugitivo. Ele mata o egípcio e ele foge. E nessa primeira fase, nós temos o Moisés, que ele tenta resolver as coisas com as próprias mãos. Ele é aquele impulsivo. Como eu falei acerca de Pedro, Pedro era assim também, era meio impulsivo, né? Tomava uma decisão precipitada, falava precipitadamente. E só um adentro. Quando você for falar alguma coisa, pensa no que você vai dizer, para que a sua palavra não volte atrás. Eu digo sempre, irmão, que a palavra de cristão é sim, sim, não, não. Então você não pode dizer o não agora, daqui a pouco transformá-lo num sim. Assim como o inverso.
Então nós temos que pensar muito naquilo que vai falar, nas nossas ações, porque toda ação gera uma reação. E esse homem se torna um fugitivo. E a segunda fase de Moisés acontece quando ele já está no deserto, está lá no exílio dele lá. E lá ele desiste de tudo, parece que a vida dá uma parada. Isso são fases da vida, assim como acontece comigo e com você. Tem ocasiões na vida que a gente quer parar com tudo. Acha que é o fim, não, eu vou desistir de tudo. Ou seja, ele vai do eu posso, ele entra na fase da desistência. Antes era o Moisés que resolvia com as próprias mãos, agora é o Moisés que desiste. E eu chego aos 80 anos da vida de Moisés, quando ele recebe um chamado, e o chamado foi muito forte na vida dele. E eu quero alegrar você que tem 80 ou mais anos, né? Moisés, ele com 80, olha aí, ele já estava lá libertando o povo. Se você tem 80 ou mais, querido, olha, ainda há esperança para você. Há esperança para você pregar o evangelho. Você pode dizer amém aí, seu 80? Mas tem muito 80 aqui, rapaz. Ainda há esperança. Não, eu já estou com 80, a vida acabou. Querido, eu com 80 anos, eu quero estar igual Caleb. Sabe, eu não quero os vales, eu quero os montes, eu quero Hebron. Por que Hebron, pastor? Porque lá estão os gigantes. Lá é batalha. Vida de cristão é vida de batalha, irmãos. Não é vida de mordomia, tem que ter batalha, tem que ter luta. Agora ele obedece ao Senhor, ele se torna o homem mais manso da terra. Olha que maravilha, olha quantas fases da vida de Moisés. Agora é o Deus que pode tudo. E ele liberta, irmãos, cerca de 3 milhões de pessoas. Eu não estava lá para contar, mas era mais ou menos isso. Então, se teve um homem que aprendeu a avaliar a sua própria história, as fases da sua vida, esse homem foi Moisés. Ele deixa registrado nesse Salmo 90, verso: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, viver a vida sem aprender absolutamente nada é uma tragédia. Não posso viver a vida, eu não posso passar por essa vida sem aprender alguma coisa com a vida. A minha maior preocupação, irmãos, é que legado eu vou deixar quando eu partir dessa vida para a glória. Qual é o legado? O que será que vão colocar na minha lápide? Você já pensou nisso, irmão? Vamos pensar na morte um pouquinho, sim ou não? Ou está calado ali. Mas tem que pensar, irmãos. Porque só tem duas realidades na tua vida. Ou tu vai morrer ou será arrebatado. Você sabia disso, sim ou não? Poxa, melhorou, né? O arrebatamento levanta a gente, né? Mas pensa bem, o que vão colocar na tua lápide? Vão colocar assim: aqui jaz um chato. Aí embaixo vai alguém escrever assim: graças a Deus. Né? O que vão colocar na tua lápide? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua posteridade? Qual o legado que eu deixo como pastor? Né? Quando se eu morrer e amanhã ou depois você jovem estiver aqui e está pregando o evangelho, não tem mais pastor Paulo, não tem mais pastor Maurício, não tem mais pastor Manuel. Qual é o legado que os pastores dessa igreja vão deixar para você? É importante a gente pensar no que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque a vida, irmãos, ele exige de nós momentos de reflexão. A vida exige de nós um momento de avaliação. E é muito importante viver a vida intensamente. Para Deus, né? Viver de uma forma sábia. Viver a vida com sabedoria. Não sair fazendo loucuras pela vida. Então eu quero avaliar alguns diagnósticos que Jesus, ele fez da igreja, e ele usou, eu quero usar uma parábola para analisar com você o que é que Jesus, qual foi a radiografia que ele deixa para nós acerca da igreja. Nessa parábola do bom samaritano, Jesus ele dá uma demonstração de como a igreja deveria se portar nesta terra. E lá em Lucas, no capítulo 10,
no verso 30 ao 37, ele começa dizendo, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote, olha aí, ó. A gente diz assim, eu sou o sacerdote da minha casa. Vamos ver aqui. Olha o que é ser um sacerdote, né, irmãos? Negativamente. Então o que ele diz aqui? Um sacerdote, por ocasião, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, ele passou como? Irmão, você está aí, irmão? Foram arrebatados? Não. Pelo amor de Deus, não saia, não me deixe. E o que aconteceu? Ele passou largo. O que passou largo? Ih, o negócio está feio ali, vou passar por aqui. Ou seja, eu não vou me apresentar. O sacerdote deveria estar ali, era o sacerdote. Ele poderia estar ali auxiliando, mas não fez isso. De igual modo, um levita. O levita é aquele que toca. Não, o levita é o trabalhador. Também o que toca. Mas um trabalhador, né? O que ele fez? Então o levita, onde é que eu estou, irmãos? Eu estou 35. E aproximando-se fez curativo. Não, peraí, eu me perdi aqui. Obrigado, irmão. Agora eu sei que vocês acordaram. Glória a Deus. Verso 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou o quê? Eu acho que é o mesmo caminho do sacerdote. Ele foi pelo mesmo caminho. Ele passa de largo certo samaritano. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não tenho nada a ver com esse Jesus. Não tem nada a ver com isso aí. Que seguia o seu caminho. Passou aonde? Perto. Isso é vergonhoso para a igreja, irmãos. Isso é uma vergonha. Nós deveríamos ser o referencial de ajuda, de auxílio, de ser bênção. Você entende? Como eu falei numa quinta-feira, é tão ruim quando a gente não vê nenhum cristão ganhar um prêmio Nobel. É horrível isso. Todo ano deveria ser prêmio Nobel, pastor fulano de tal, né? Prêmio Nobel, o bispo fulano de tal. Prêmio Nobel, o missionário fulano. Mas a gente não vê isso. Por quê? Porque muitos passam ao largo. Porque o que interessa é a minha própria vida, não é aquele que está morto, não é aquele que está ferido. A minha vida interessa. Então no dia seguinte, o que ele fez aqui? E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele. Ele fez curativo, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, o que ele falou, irmão? Cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o quê? Uma campanha para recolher da igreja o dinheiro. Foi isso que ele falou? Não falou isso não, irmão. O que ele disse? Farei o reembolso. Ou seja, eu vou tirar do meu bolso. Eu vou pagar. Isso é bênção, irmãos. Isso é ser abençoador. Ele falou, eu reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual seria a tua resposta, irmão? Seja sincero. Qual desses 3 usou de misericórdia? Qual desses 3? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Foi o samaritano. Ele usou de misericórdia. O socorro deveria ter vindo do sacerdote ou do levita, irmão. Porém veio de onde não se esperava. Mas eu quero analisar um pouquinho mais com você. Se você deseja entender o que Deus está fazendo, querido. O que Deus está fazendo? O que Ele tem cobrado da igreja hoje? O que o Senhor tem cobrado de nós? Olhe para Israel. Fique focado em Israel, que nós podemos considerar como sendo o relógio de Deus. Fique focado lá e depois você olha para a sua história e vê, Jesus está voltando. Você sabia que Jesus está voltando? O que eu estou fazendo com a minha vida enquanto sacerdote? O que é que eu estou fazendo com a minha vida enquanto um levita? O que eu faço com a minha vida? 1 Pedro 4,17, Pedro escreve sobre o juízo de Deus. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de quem?
Pela casa de quem, irmãos? É aqui, irmão. É por aqui, é pela igreja. O juízo de Deus vai começar pela casa. É do lado de dentro. Ele diz, olha, para começar pela casa de Deus, e se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pastor, mas peraí, eu obedeço. Você não tem noção, pastor, não falta um culto. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante fiel. Você está pensando que Deus é mercenário, irmão? É isso mesmo? Eu vou lá, eu pago, pronto, está tudo pago, está tudo certo. Não é assim que funciona o Evangelho não, irmão. Não é assim não, você pode dizimar todo o dinheiro da tua vida. Pode entregar tudo na sua vida. Mas se você não for fiel ao Senhor, e fidelidade é bondade. É ser bom. É praticar o bem. Como nós pregamos hoje, como foi pregado hoje na Escola Bíblica Dominical. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ah, tudo bem, pastor, viu? Pela graça. Ah, é? E mostra a tua graça. Mostra a graça. Sem a obra? Como que você mostra que a graça de Deus está sobre você se não há obra? Não havia obra. Na vida do sacerdote, do levita, não havia. Eu fiquei até com medo da aula ali, rapaz. Falei, aí, manda ficar calado aí que vai falar demais aí. Vai falar que eu vou pregar. Pensa bem. A igreja precisa estar atenta para isso. Mas eu quero me ater um pouquinho mais ao que Deus falou, já que nós estamos falando para a igreja. O que Deus falou para as igrejas da Ásia. Que Ele deu lições à igreja da Ásia. É uma abordagem profética, uma abordagem dinâmica da igreja. Eu quero olhar com você. Se Jesus hoje, irmãos, se Ele escrevesse uma carta para você, igreja. Eu não estou lhe falando de uma instituição, não, no qual nós temos uma placa denominacional, temos CNPJ. Eu estou falando de você, estou falando de mim, enquanto igreja. Se Ele fosse escrever uma carta para nós nesta manhã, se Ele fosse escrever uma carta para a igreja de Nova Vida de São Cristóvão hoje, se Ele fosse escrever uma carta para a igreja Nova Vida enquanto instituição, qual seria o conteúdo desta carta? Você já parou para pensar nisso? Eu quero observar algumas coisas importantes, querido, para uma avaliação na nossa vida. A primeira coisa que eu quero avaliar com você é que nós temos que parar para pensar e lembrar dos nossos feitos. Apocalipse 2:2 vai dizer assim: conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Coisa boa, né, irmão? Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são o quê? Mentirosos. Palavra dura essa palavra. Então, que dá um olhar para todas as igrejas, Jesus diz exatamente isso. Eu conheço as tuas obras. Não adianta você e eu, nós termos cara de crente, jeito de crente, cheiro de crente. Não adianta nada disso se nós não fizermos exatamente a obra que Deus nos tem determinado. Não adianta nada, irmãos. Tudo isso é perda de tempo na vida. Sabe, você está aqui nessa manhã, você veio para a igreja ou veio passear? Você não veio passear não, irmão. Igreja não é lugar de passeio, tem lugar melhor para você passear. Qual lugar, pastor? Vai para Arraial do Cabo, vai passear em Arraial, vai sentar numa pedra daquela lá, vai ver as águas. Você está entendendo? A pessoa que vem para a igreja, eu vou porque eu tenho um compromisso com a igreja. Você tem um compromisso com Cristo. É com o Senhor que você tem um compromisso. É por isso que nós viemos à igreja. Então nós temos que nos analisar. E ao olhar para as igrejas, Jesus diz que sabe das obras de cada uma delas. Lembrar os feitos, irmãos, produz fé, produz disciplina. Porque quando eu penso nos meus feitos enquanto igreja, ou eu me conserto ou me conserto. Tem essas duas opções. Você não pode ficar em cima do muro. Não existe uma igreja que não se conserte. Eu tenho que me consertar. Então nós precisamos dar valor, irmãos, aos pequenos começos da nossa vida enquanto igreja. Porque o nosso Deus, Ele não se impressiona com coisas grandes. Deus não se impressiona se nós temos um templo imenso, se nós temos uma catedral. Deus não se impressiona com isso, irmão. Não se impressiona. Valorize os seus
o início da sua caminhada. Se nós pararmos para pensar, eu digo para você, muitos aqui já foram muito melhores do que são hoje. Já foram muito melhores. Já foi mais fiel. Já foi muito mais adorador. Já foi muito mais participante da obra. E hoje está na zona de conforto, vivo no comodismo. Não, o que eu tenho aqui está bom. O que eles têm entregue para mim, isso está bom. Eu vou lá, o pastor prega, eu digo amém, pego e vou embora para minha casa. Isso tudo está bom, irmão. Isso é conformismo. Isso é você cair numa zona de conforto. Por isso que Moisés deixou registrado, seja sobre nós, no verso 17 do Salmo 90, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, se tem uma coisa que de fato é muito importante para Deus, é o que estamos fazendo para Ele. Isso é importante para Deus. O que você tem feito para o Senhor? 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, não é no dinheiro. Eu sou abundante no dinheiro, eu mantenho esta igreja. Irmão, se você dá o teu dízimo com esse pensamento, tira isso da sua cabeça. Quem mantém essa igreja é o Senhor. É o Senhor que, se você for embora, Deus manda outro. Deus manda ímpio para abençoar a igreja, irmãos. Você sabia disso? Deus manda quem Ele quer. Então essa história de falar, eu sou dizimista, quando eu for embora, vai ver o que vai acontecer com essa igreja. Vai ver, de repente ela vai ficar melhor. É verdade, irmão. Sinto muito te dizer, mas se essa é a soberba do coração, quando muitos vão embora, a igreja fica melhor. Porque lidar com soberba é muito ruim. Então pense no que Deus está falando para você nessa manhã. Nós somos a obra de Deus. E nós, enquanto obra, eu não lhe falo do prédio. Eu estou me referindo a cada um de nós. Nós estamos em obra, irmãos. E nós estamos eternamente em construção. No meu peito, eu carrego uma placa. Você está lendo aqui? Desculpe o transtorno, estou em obra. Está lendo aqui? Desculpe o transtorno, Pablão. Eu estou em obra. Estamos em obra. Por isso que nós temos que nos perdoar mutuamente, porque todos nós estamos em obra. Deus, o Espírito Santo, está realizando a obra na nossa vida. Ninguém pode tirar de nós o que nós estamos fazendo para o Senhor, irmão. Ele sabe e conhece as nossas obras. Capítulo 2 de Apocalipse 2 e 3. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Verso 9, parte A. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Capítulo 13, verso 13, parte A. Conheço o lugar que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Verso 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, você já foi melhor. Você já foi melhor. Isso é o que o Senhor escreveu às igrejas da Ásia. Olha o que está escrito no capítulo 3, verso 1b. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama. Tem fama de que está... Tem fama. Mas você é uma lata vazia que só faz barulho. Está escrito aí? Não? Não está não, né? Está em heresiologia. Olha o que diz, irmãos. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de vivo, mas está morto. Verso 8. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Tem igreja boa. Verso 15 ao 16. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, ou seja, é morno. Alguém já bebeu água morna, irmão? Tinha uma história aí que a água morna emagrece, né? Você já bebeu água morna? Irmão, é intragável.
Estou falando sério, dá vontade de vomitar. Então o que o Senhor está falando é isso, porque você é morno, tu não é quente, tem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, eu te conheço tanto que você me causa enjoo. Você me causa náusea de tanto que eu te conheço. Eu conheço todas as suas obras. A segunda análise que nós temos que fazer, irmão, é avaliar a nossa história. De certa forma, lembrar os feitos nos alegra. E avaliar a história muitas vezes é traumático. Então avaliar a minha história, você avaliar a sua história, muitas vezes é muito bom. Poxa, como eu era, olha, eu fazia isso, fazia aquilo, olha que tempo bom. Eu entrava na favela, eu ia lá, tirava dependente químico das drogas. Irmão, eu vou dizer para você, eu já fiz tanta coisa na vida ministerial antes de ser pastor. Depois pegaram o Paulo, colocaram uma gravata, meteram depois o colarinho clerical. Irmão, parece que me algemaram. Eu fiquei, meu Deus, eu já fui melhor. Você entende? Eu ia para a rua, ia para a praça pública, subia na praça, eu pregava dentro do trem, eu gritava de um lado, baleiro gritando do outro, era um demônio que caía. Irmão, era uma maravilha. Eu gritando, falando da palavra, o cara estava lá, bala, um real, bala. Eu dizia, Jesus te ama. Olha, uma briga de gritaria. E depois, irmão, a coisa parece que vai esmorecendo, vai caindo numa zona de conforto. Então lembrar da história, às vezes é traumático. E eu busco, Deus, Senhor, restaura isso na minha vida. Restaura, eu preciso disso. Preciso voltar para o tráfico lá, entrar lá dentro e retirar dependente químico, tirar drogado daquele lugar como eu fazia. Eu preciso fazer isso. A minha oração é essa, que o Senhor te leve para a favela, irmão, para tirar drogado. Ninguém quer não. Viu, Paulo? Ninguém quer ir. Tá bom, querido. Vamos retirar essa oração. Que o Senhor te leve para o Iraque. Ai, Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter equilíbrio entre a graça e a misericórdia. Você precisa ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, aprender a nos perdoar, assumir responsabilidade dos nossos erros. Como é importante isso. Eu me avalio a minha história e agora eu assumo responsabilidade daquilo que eu errei. Porque eu também errei como pastor. Algumas vezes eu cometi erro. Quem é que não erra? Eu errei. Mas hoje eu me avalio e digo, Senhor, muito obrigado pela escola que tenho. Porque hoje eu me policio. Eu digo, Senhor, eu tenho que me policiar porque eu não quero cometer os mesmos erros. Avaliar a história sem nos portarmos como juízes do corpo de Cristo. Avaliar a minha história sem botar culpa no meu ministério, sem colocar culpa na minha igreja, sem culpar meu pastor. Eu tenho que avaliar a minha história porque, querido, eu sou resultado das minhas escolhas. Você é resultado das suas escolhas. Então não culpe ninguém. Não culpe Deus, porque Deus não tem nada com as tuas mazelas. Você escolheu a vida. E essa vida que você tem hoje é resultado do teu passado lá atrás. Então a gente tem que parar e analisar. Muitos, ao avaliar a própria história, começam a culpar a igreja, começam a culpar os outros, começam a culpar a si mesmo. Ah, vou embora dessa igreja que ela não ama. Como não ama, irmãos? Se a igreja não ama, tu também é igreja, então você também não está amando. Parar com esse negócio, esses mimimi. A igreja não ama. Ah, o pastor nem me cumprimentou. Irmão, como é que é? Eu vou parar e cumprimentar um monte daqui a pouco. Tem gente que nem cumprimenta, sai para outra porta. Isso não me incomoda. Porque eu sei que vocês me amam. Puxa, muito obrigado. Olha que susto, tu demorou, hein? Eu acho que você fez uma alta análise agora. Você sentiu? Olha, bateu na trave essa, hein? Quando eu falei, vocês me amam, os irmãos ficaram meio... Será que amam mesmo? Avaliar a história, irmãos, é lidar com o pecado. Avaliar a história é lidar com os nossos desvios, muitas vezes de conduta. Isso é avaliar a história. Lidar com o relacionamento que nos constrange e avaliar a história exige de nós superação. Verso 5 vai dizer, lembre-se, olha o que o Senhor está falando, olha a instrução. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Deus está falando para mim e para você. Lembra, meu servo, de onde você caiu. Quando a gente fala em cair, você pensa logo em quê, irmão? Seja sincero, uma só voz. Quando a gente fala que o fulano caiu, a gente pensa em duas coisas. Ou você pensa em adultério ou pensa em roubo. Sim ou não, irmãos? Pastor Paulo caiu. Ih, coitada da Kátia.
Não, irmão, calma, ele caiu que ele tropeçou ali. A gente tem uma avaliação rápida, nós somos juízes. A gente julga os fatos quando Deus não lhe dá direito de julgar ninguém. E nós julgamos. Então é sempre assim. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. A palavra de Deus para quem? Para mim, igreja. É para você, isso é pessoal. Ninguém está mandando você me avaliar, não. É se autoavalie. É como diz a palavra de Deus, analise, pois, o homem a si mesmo, e depois de avaliar, faz o quê? Coma e beba. Ou seja, agora que você se avaliou, que você se conscientizou de que está errado, não fique fora. Coma e beba, que você faz parte do corpo. Coma e beba desse cálice, é o que diz Paulo quando ele instruiu para a ceia do Senhor. Aí diz, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem falou isso aqui é o diabo, irmãos? Quem está falando isso aqui? É o próprio Deus. É Ele quem vem, é Ele quem tira. Você está entendendo? Ah, mas Deus é tão bonzinho, mas Ele é bonzinho e é juiz também. Ele é justo, juiz. Sabe? Para de fantasiar. Ah, Deus é bom, Ele é bom. Ele é tão bom que não destrói a mim nem a você que somos mal. De tão bom que Ele é. Você entende? O que Ele tem contra você, querido? O que ele disse para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Vai gravando isso. Será que essa aqui é a tua história? O que ele falou para Pérgamo? Versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Está no nosso meio? Está no nosso meio, querido, a idolatria. Idolatria não é só você idolatrar uma imagenzinha de escultura, não, irmãos. Tem gente que idolatra pastor. Se o pastor for embora, também vou. Se o pastor morreu, eu também morro. Não faz isso não, irmão. Se eu morrer na tua frente, fica quieto aí. Entendeu? Não vá se suicidar, em nome de Jesus. Para Tiatira, o que ele falou? Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, quantas igrejas se adequam às pessoas porque têm medo de perder? Não posso tocar em Jezabel, não, eu não posso, esses ensinos dela, não, deixa aí, porque se eu tocar, a igreja vai me abandonar. Você vê que tem muito pastor assim, irmão, que aceita que alguém fale uma doutrina errônea por medo de perder. Medo de perder. O nosso assunto aqui é com Jesus. Nosso negócio é com Jesus. Se você pega uma Bíblia e fala qualquer coisa errada, você vai ouvir. Não tem como. A palavra de Deus, ela é infalível e imutável. Aí diz a palavra para Sardes. O que ele disse para Sardes? Apocalipse 3:1. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Parece que está vivo, porém está morto. O que ele diz para Laodiceia? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Ou seja, é tão miserável que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Eu não preciso de nada. Mas você não sabe que é o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Dinheiro compra tudo, irmãos. Como eu digo às vezes aqui. Dinheiro compra uma cama king, não compra? Seja, alguém tem, eu nem vou perguntar, que eu vou ter inveja de santa de você. Alguém dorme numa cama king, irmãos? Aquilo deve ser bom demais. Uma cama king você compra, mas você não compra o sono. Vou comprar um remédio, é caríssimo. Amém. Tem dinheiro para isso? Compra, mas você não compra a cura. Eu tenho dinheiro, eu compro a mulher que eu quiser. É mesmo? Só não compro o amor de uma mulher. Compro um homem, um companheiro, mas não compro um marido, um amigo. Compra pessoas, mas não compra amigo verdadeiro. Então o dinheiro, ele compra muita coisa, mas não compra o essencial. Ele não compra a tua salvação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não compra a sua salvação.
Sou rico, estou bem de vida. É mesmo? Abre teu olho. Porque se você não estiver bem lá em cima, querido, que tudo que você tem aqui embaixo vai perecer. Eu nunca vi um caixão com gaveta. Alguém já viu? Tem não. Então esse foi o diagnóstico dessa igreja. Igreja apostatada. Ele estava, querido, da porta batendo, querendo entrar. A palavra do Senhor diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou seja, qualquer um, abra a porta, porque eu quero entrar. Eu estou à porta e bato. Abra. O que ele tem contra você, irmãos? A terceira coisa que nós temos que fazer é amar a correção e corrigir o coração. Além de você amar a correção que Deus faz na tua vida, você ainda tem que se corrigir. Depois de avaliar a história, nós precisamos corrigir os nossos caminhos. 1 Coríntios 11, 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Portanto, não preciso que você me examine. Não preciso que você examine o irmão. Não precisa que um examine o outro. Cada um examine-se a si mesmo. Depois come e beba do cálice. Ah, pastor, mas eu sei tanta coisa contra você. Sabe muita coisa contra mim? Amém. Depois você senta ali fora comigo que eu vou te contar o resto que você não sabe. Tem muita coisa que eu sei muito mais a meu respeito. Você quer saber? Eu posso contar. Sabe por que eu não conto, irmão? Porque você vai se escandalizar. Entendeu? Porque ninguém aqui é tão certinho quanto parece. Ninguém é tão certo, irmãos. Todos nós, diante da cruz de Cristo, todos nós estamos errados. Só Ele é certo. Só Jesus é certo. Jesus fala para examinar e depois comer. A única alternativa que temos é corrigir, é acertar a vida, é reconciliar. Então resolva, querido, o que está pendente na tua vida. Resolva. Para que amanhã ou depois, quando o Senhor tocar a trombeta, que Jesus voltar, você esteja lá em cima também. Porque muitos daqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, profetizei, curei, em teu nome eu toquei, fiz tudo de bom na igreja. Sabe o que o Senhor vai dizer para muitos? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Quando a gente fala de muitos, hoje o Pablo falou exatamente sobre isso, sobre muitos. Quando fala muitos, Pablo, eu me assusto, que na minha visão, muitos é a maioria, Pablo. Muitos não são 10 contra 100, não. Muitos são 100 contra 10. Porque ele está falando da maioria. Muitos me dirão, é a maioria. Muitos se apostatarão, é muitos mesmo. Então não me assusta. Você não tem que se assustar com os acontecimentos da igreja. Ah, mas fulano estava tão firme, hoje está lá, está desviado. Eu recebi uma mensagem de um amado, irmão. Amado, ele dizendo para mim: hoje eu me encontrei da igreja metodista wesleyana do Meier. Ah, pastor Paulo, eu hoje me encontrei. Puxa, que bom, estou pensando que ele vai. Olha, hoje eu estou servindo. Falei: meu irmão, tu está perdido, parceiro. Nós que líamos a Bíblia junto, nós que estudávamos junto. Eu fiz o casamento da tua filha, rapaz. Você vai falar um negócio desse para mim? Apostasia, irmão. Apostasia. Por que tantas pessoas estão com a vida estagnada? Por que muitas pessoas não crescem, não avançam? Por que tantos líderes acabam em decadência? Por quê, irmãos? São pessoas que prosseguem sem resolver situações críticas. Em algum momento na vida rejeitaram a correção e até mesmo prosseguiram no erro. Isso acontece muito dentro da igreja. Fulano, a partir de hoje você não prega, você vai sentar, vai ouvir a palavra. Aí o cara vai embora. Porque não aceita a correção. Não aceita a correção, vira as costas e vai embora. Um pequeno desvio na sua trajetória, lá na frente, querido, você vai chegar a um lugar muito distante. Quanto mais longe da luz, maior é a sombra. Maior é a sombra. Quanto mais debaixo da luz você está, menos sombra. Como é bom estar debaixo da luz. Aquele que vive debaixo da luz não vê escuridão, querido. Como é bom viver com Cristo. Como é bom ser do Senhor. Um pequeno desvio. Aí Jesus, ele corrige essas 7 igrejas, irmãos.
O que ele diz para Éfeso? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ele está falando para Éfeso. Então, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Não prossiga no erro. Para Pérgamo, o que ele falou para Pérgamo? Apocalipse 2,16, portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Decida pela mudança. E não é o diabo que vai fazer isso não, irmãos. Não é o diabo que vai atacar não, é o próprio Deus que vai tratar. O que ele diz para Tiatira? Apocalipse 2, 21 a 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Como assim, pastor? Adultério dentro da igreja? Leia a epístola aos Coríntios que Paulo escreveu, irmãos. Veja o que rondava essa igreja. Nós vamos chegar lá ainda, não vamos? Já passou? Eu não estava aqui, eu me desviei nesse dia. Eu não estava, eu cheguei um pouquinho mais tarde. Mas estude sobre a igreja, sobre o que Paulo escreveu aos Coríntios. Terrível que Paulo escreveu sobre aquela igreja, irmãos. Coisas horrendas estavam acontecendo. Então ele teve que tratar, assim como o Senhor está tratando nesta manhã. Eu não creio em um Deus que lança palavras ao vento, não, querido. Uma palavra como essa eu creio que tem endereço certo. Então tome posse se é para você. Não negocie seus valores, não negocie seus dons. Não se ofenda com a correção do Senhor. Não é para você fugir da sua realidade passada, mas sim para que você enfrente com os princípios certos. Em quarto lugar, eu estou partindo para o fim, irmão. Me atura um pouquinho. Celebrar a fidelidade. Como diz Salmo 12, verso 1. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Fidelidade está em extinção, tanto fora quanto dentro. Vou repetir. Tanto no mundo quanto dentro da igreja, a fidelidade está em extinção. Você sabia disso? Quantos casais dentro da igreja são infiéis um ao outro? Quantos são infiéis? Muitos. Isso não acontece na Nova Vida de São Cristóvão, não, irmão. Eu estou pregando que está indo para a internet. Tá bom? Fique tranquilo aí. Mas muitos são infiéis. Quantos são infiéis a ministério? A gente tem muito pé atrás quando alguém bate nas costas, sabe, irmão? Tô junto. Já aconteceu isso, Luquinha? Aconteceu, né, Luquinha? Tô junto, ó. Tô contigo. Eu sou, cadê a Patrícia? Eu sou unha e cutícula. Eu tô contigo ali, nós estamos juntos. Eu tenho muito pé atrás, irmão. Muito pé atrás com esse negócio. Estamos juntos. Mas quando nós temos uma pessoa para confiar, isso é para celebrar. Quando você pode confiar numa liderança, quando você pode confiar no teu cônjuge, quando você pode confiar nos teus filhos, os filhos quando podem confiar nos pais, é motivo para celebrar, irmãos. O que não é normal é ser infiel. Ser infiel não é normal. O normal é ser fiel. Você está entendendo? Quem é infiel foge na normalidade, porque o Senhor nos quer fiéis. Olha como é que está a extinção, desde a época de Jeremias. Capítulo 5, verso 1 ao 2. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Ou seja, vê se tem alguém fiel, vê se tem alguém justo, vai buscar aí. Se acharem, eu perdoarei. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu perdoarei a cidade toda por causa de um fiel. Por causa de um justo, o Senhor diz, eu perdoarei a cidade inteira. Por causa desse justo. Tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. O que destrói uma sociedade, amado, não é a presença de ímpios, não. A gente tem que perder essa mania de achar, o ímpio no poder, o ímpio não sei aonde. Pronto, a sociedade está totalmente destruída. O que destrói uma sociedade é a ausência do justo.
Isso destrói uma sociedade. É quando a gente não encontra mais justo, quando a gente não tem pessoas fiéis, não tem pessoas leais, seja dentro da igreja, seja no mundo, seja na sua casa e seja na política. Seja lá quem for. O que estraga na política? É a infidelidade. É o sujeito que está lá, está do lado do cara, está andando com ele e de repente toma uma facada nas costas. Ó, não tem nada a ver facada, pelo amor de Deus, não faça associação, tá, irmão? Não estou pregando política, tá bom? Toma uma punhalada nas costas. Toma um chega para lá. A gente cansa de ver isso. Tanto lá, tanto na presidência, quanto no governo, qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar. A infidelidade, a fidelidade está em extinção. Fidelidade está difícil de achar. E Deus é galardoador dos fiéis. Palavra de Deus, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte. Olha o Senhor falando, seja fiel até a morte. Está com um fuzil na cabeça dizendo, nega Jesus ou morre. O que você faria, irmão? Não responde não, em nome de Jesus. Eu estou falando sério para você. Sou muito brincalhão, mas estou lhe falando a verdade. Pode chegar esse tempo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pode chegar esse tempo. Pode chegar sim. Ou está um fuzil na cabeça do crente, ó. Vambora, ou nega Jesus ou morre. O que você faria? Tem que pensar. Você fecharia os olhos? Entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu sou fiel a Ti. Pronto, desceu aqui, acordou lá em cima. Você entende, irmão? Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Deus é galardoador com aqueles que são fiéis. E por último, projetar o futuro. Se tem uma coisa muito importante na Bíblia, é a visão, irmãos. Graças a Deus pelos líderes que têm visão. Eu louvo a Deus porque tem muita liderança boa nesse país. Muita liderança boa. Que tem visão. Visão ministerial, visão de igreja, visão de povo. Muita gente boa nós encontramos por aí. Gênesis 12:1 vai dizer, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que te mostrarei. Qual é a visão que Abraão tinha disso aqui? Qual a visão que ele tinha? Nenhuma. Visão humana nenhuma. Você imagina Deus falando para você, ó, larga tudo, sua casa, seu emprego, larga tudo. Vou para onde, pastor? Ó, não importa onde você vai não, você vai para onde eu te levarei. O que, Senhor? Tu embarcaria nessa furada? Aos olhos humanos é uma furada. Tu embarcaria nessa? Hein, Pablo, já pensou nisso? Larga tudo lá, você está onde? Saquarema? Deus do céu, quer me levar para lá? Larga tudo, Pablo, larga tudo em Saquarema, larga tudo, vou para onde? Ah, eu vou te mostrar ainda. Ele não tinha essa visão. Mas a questão é que Abraão, a visão que ele tinha era a visão de Deus. Era de Deus. Eu sei quem está me chamando. Eu creio, eu confio nele. Se eu confio nele, então eu vou. Depois Deus o manda olhar para o monte. Mostra olha para o sul, para o leste, para o oeste. Olha por toda parte. Olha aí, Abraão. Tudo isso, Abraão. A tua descendência será numerosa. Como as estrelas do céu. Como a areia do mar. Será a descendência de Abraão. Acreditar nisso. Sai ele, mulher, filho. Levou filho? Sim ou não? Sai ele, a mulher e uma mala, não foi? De viagem, rapaz, não interpreta mal. Salmo 2:8, olha o que diz o Salmo 2:8, querido. E eu quero fechar essa palavra lendo esse versículo com você. Leia comigo aqui, eu gostaria que todos lessem comigo. Peça. Deus está falando, peça e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O que determina a nossa vida é a nossa visão. Se você enxerga as nações, Deus lhe dará as nações. Eu, quando fui ungido pastor, um pastor profetizou isso na minha vida. Peça, Paulo, peça as nações e o Senhor te dará em possessão. Olha, irmão,
Eu fiquei pensando logo, meu Deus, eu vou para Paris, pô. Eu vou lá, vou morar na França, vou morar na Itália, eu vou embora desse lugar, porque a gente só pensa em coisas assim, né, irmão? Aí Deus me leva, sabe para que nação? Sabe que nação? E me leva para Nova Holanda, dentro do Complexo da Maré, cuidando de drogado, irmãos. Sabe o que eu entendi? São muitas nações que a gente nega. É a nação das prostitutas. É a nação, querido, dos drogados. É a nação dos travestis. Olha, me dá uma tristeza muito grande, porque a gente não vê um entrar na igreja, irmão. Como é difícil, né? Você queria que o travesti entrasse aqui, sim ou não? Ô, irmão, sim ou não, irmão? Eu queria. Como eu queria que ele entrasse aqui? Como eu queria que ele entrasse aqui vestido de mulher com seios enormes? Como eu queria que ele entrasse aqui? Porque o lugar da cura é aqui dentro, irmão. Não é na prostituição. Mas nós, enquanto igreja, a gente está igualzinho. Mas igualzinho o sacerdote. Nós estamos igualzinho o levita. Ia para aquela área de prostituição. Deixa eu passar por aqui. O que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí para que tu pense de mim, irmão. Nem aí. Se eu tiver que passar ali, esbarrar com uma prostituta, parar e evangelizá-la, não estou nem aí se você vai me ver ali. Estou nem aí, meu assunto é com Jesus, eu sei o que estou fazendo. Mas a gente é todo cheio de... como é que fica a minha imagem? Que imagem? Qual é a tua imagem, irmão? A palavra do Senhor diz que nós temos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos a essência dele em nós. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. O que ele colocou dentro de nós? A essência do amor. Ele botou dentro de mim e de você. E a gente fica se esquivando de todo mundo. Não, ali não, lá não. Eu só vou de tão cheirosos, fedidos, não quero nem saber deles. Como é que vai ficar minha roupa? Eu vou chegar em casa como? Já pensou nisso, querido? Essas são as nações. São as nações que o Senhor diz, eu te darei. Abraão enxergou muito mais do que ele poderia enxergar fisicamente. E Deus o manda contar as estrelas e a areia do mar. Quando você engessa a visão, compromete seu ministério, compromete a sua vida, compromete seus negócios. Visão traz esperança, querido. Se você deseja experimentar o crescimento, precisa ter visão espiritual. As coisas estão mudando nesse mundo, amado. O mundo está perdido, querido. Preste atenção nisso. O mundo precisa da igreja viva do Senhor. O mundo precisa de uma igreja madura. Uma igreja que não arreda, que é uma igreja que não volta atrás. Uma igreja que avança, porque são as portas do inferno que não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem. É você ir contra o inferno. Mas a gente parece estar com medo do inferno. A gente tem mais medo do diabo do que temor a Deus, querido. Tem medo do diabo. Eu falei, porque o diabo vai continuar sendo o diabo. O diabo não vai mudar porque você não vai passar lá, não. Ele vai continuar sendo o diabo. Lançando essas vidas tudo no inferno. E a igreja está ali. Apostada. Isso é apostasia, irmão. Você quer saber? Isso é apostasia. Isso é de encontro a tudo que o Senhor falou. Vá pelo mundo lá e pregue o evangelho. Projetar o futuro engloba calcular o preço. Eu quero estar terminando aqui, Luquinha. O que ele diz para Éfeso? Ele manda praticar as primeiras obras. Para Esmirna ele diz, não temas as coisas que tem que sofrer. Essa carta está sendo escrita hoje para mim e para você. Não temas as coisas que você tem que sofrer. Isso, pastor, eu sou crente, é crente. Jesus, ele era o Senhor, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, ele foi para a cruz. Você está sofrendo uma coisinha mínima e reclamando de quê? A gente reclama dos sofrimentos dessa vida. Ninguém pensa no que ele passou. Esse sofreu. Esse sim sofreu. Esse experimentou na própria carne. Aquilo que era para mim e para você, ele experimentou lá. Para que nós pudéssemos hoje ter vida, querido, vida em abundância. Ele experimentou. Para Sardes ele manda não se contaminar com as suas vestes. Filadélfia, eles não retrocederam na fé, irmãos. Você tem que entender isso. Resistir
até o final. Como é importante estarmos prontos para pagar um preço. E essa pergunta que eu quero fazer à amada igreja nessa manhã. Você está pronto para pagar o preço? Está pronto para pagar o preço? Ou será que nós estamos aqui apenas com uma denominação nesse lugar? Deus plantou essa igreja aqui, plantou esse templo para reunir a igreja aqui nesse lugar. Está entendendo isso? Deus colocou esse templo, vou repetir, para reunir a igreja neste lugar, para que essa igreja seja igreja. No início, como é que foi a sua vida? Lá no início, lá atrás. Pastor, eu vim para a igreja, eu fui convidado para vir, eu vim para a igreja. Tá bom, você veio a convite. Aí eu me rendi a Cristo. Glória a Deus, você se rendeu a Cristo. Você veio para a igreja, se rendeu a Cristo, veio para ser igreja. Você veio para quê? Para ter igreja. Vamos colocar de pé, irmãos. Você veio para isso. Nós viemos para a igreja para ser igreja. Aí a gente veio para a igreja para ser uma denominação. Você está entendendo? Para ser denominação. Aí fica essa guerrinha. Você é batista, é? Ah, esse aqui é batista. E tu fala em língua? Ih, coitado, tão fraquinho. Tá em língua, não? Você não... Não? Aquele ali, ó, que aí sapateia. Oh! A gente fica nessa divisão, irmãos. Eu divido esse daquele. O Espírito Santo que veio nos unir, com esse mau entendimento do que é o Espírito Santo, nos divide. Estamos divididos. Dividido em pentecostal, neopentecostal, tradicional. Você já leu a Bíblia? Leia a Bíblia. A igreja nasce do Pentecoste, irmão. Presta atenção nisso. Minha cabeça não entende isso, não. Eu estou com 65. Não consigo entender isso, não. Para mim, igreja é pentecostal porque nasce do Pentecoste. Ponto final. Ponto final. Ah, um fala em língua, outro não fala. Foi o que menos Paulo deu atenção, foi a língua. Paulo falou do amor. Paulo bateu na tecla do amor. Ele disse, sem amor você não é nada. É como um símbolo que retina. Ou seja, você é uma latazinha vazia, que só sabe rabar. Não, aí balar nada, irmão. Eu sou batizado do Espírito Santo, você é também? Você fala em língua, eu também falo. Mas é para me edificar, não é para edificar a igreja. E a gente fica nessa guerrinha de um batizado, um fala, outro não fala. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer, filho, eu te quero igreja. Eu te quero como igreja, porque o mundo precisa da igreja. O mundo nesses últimos dias está precisando de igreja. A igreja viva, a igreja que não se esconde. Entendendo? Então eu quero orar por você. Quero orar pela nossa igreja, enquanto denominação, para que Deus continue levantando servos e servas aqui dentro, homens fiéis, irmãos. Que o Senhor traga fiéis à nossa vida, fiéis, obreiros fiéis. Que você que tem um trabalhador, alguém que trabalha com você, que coloque pessoas fiéis do teu lado. Fiéis, não traíra, mas que trabalha com fidelidade. Que a tua família seja fiel. Que você seja fiel ao teu cônjuge. Sempre fiel, caminhe fiel. Pai, em nome de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias, Pai. Últimos dias da igreja nesta terra. E como disse, Senhor, nós somos apenas peregrinos aqui. Uma hora, Senhor, para nós tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai acabar. Porque o Senhor está voltando, Senhor, e Tu vais arrebatar uma igreja viva. Uma igreja fiel, uma igreja que não se esconde. Uma igreja, Senhor, na qual o Senhor não precisa estar batendo, não, Senhor. É uma igreja que abre a porta voluntariamente e diz, entre, Senhor. Faça morada na minha vida, faz uma mudança na minha história. Que o Senhor levante homens fiéis, jovens fiéis, ó Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, se houver um infiel no nosso ministério, infiel, que o Senhor tire do nosso meio. Que não permaneça conosco, Senhor, o infiel, mas que fiquem fiéis nesse lugar, fiéis no ministério de louvor. Lucas, enquanto líder, Senhor, ele não sofra a infidelidade desse altar.
os líderes, Senhor, do diaconato não sofram, Senhor, a infidelidade. Que os pastores não sofram a infidelidade. Que o teu servo, Senhor, que cuida dos jovens, não sofra da infidelidade. Mas que sejam todos fiéis nesse lugar, Pai. Eu oro porque eu creio. Eu creio no Senhor, que pode mudar e transformar esta igreja, Senhor. Não somente enquanto denominação, mas enquanto povo. Que o Senhor possa nos transformar todos os dias da nossa vida. Assim eu oro, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus.